Olá, ser extraordinário, como é que você está? Hoje, no vídeo, eu quero trazer uma filosofia que é o transurfing. O transurfing, você já ouviu falar? Foi um escritor russo, o Vadim Zeland, que criou. E nesse vídeo eu quero trazer a informação de o que é o transurfing, como ele funciona e o principal, como que você aplica isso no seu dia a dia. Então fica comigo até o final, que eu vou trazer informações valiosas que você vai conseguir aplicar na sua vida. Vamos lá então? O que é o transurfing? Eu confesso para vocês que quando eu me deparei com essas informações, eu fiquei impactada. Eu comecei a entender e fazer as análises da minha vida dentro do meu contexto. Então vamos entender como é que essa filosofia funciona. O transurfing é uma filosofia criada por Vadim Zeland. Ele foi um escritor russo e ele parte do princípio que nós podemos surfar nessa onda, por isso do transurfing. Ou seja, existem múltiplas realidades e nós escolhemos qual realidade que nós podemos entrar nessa onda. Então vamos entender isso melhor. Imagina o seguinte, ó. A vida que você leva hoje é apenas uma entre infinitas versões possíveis da sua existência. Então, segundo Zeland, ele acredita que é o seguinte, ele cria esse espaço das variantes. E o que isso significa? Vamos para um exemplo prático. Tá? Aqui atrás de mim tem diversos livros. Imagina que é uma biblioteca infinita. E essa biblioteca tem vários livros. E esses livros, você escolhe qual livro que você vai pegar e você vai ler. Esse livro é a sua realidade. Então imagina, a realidade que você está vivendo hoje é uma realidade, às vezes as coisas não saem do lugar, ou as coisas não estão dando tão certo para você. Essa é uma realidade que você está vivenciando, que você está vivendo. Agora, imagina que você pega um outro livro. Então você escolhe um outro livro e vai abrir esse livro. Esse livro é uma outra possibilidade. Nessa sua outra versão, você está com a vida próspera, você está com a sua vida ganha, as coisas estão fazendo muito sentido, você tem um propósito real de vida. Então, dentro dessa teoria, ele parte do princípio que nada, não existe nada que comece do zero. As coisas já estão escritas ali e você quem escolhe a versão que você vai ler, a versão que você vai utilizar para a sua vida. É uma versão limitada? Você está numa versão que as coisas não estão caminhando do jeito que você queria? E se você alterar, se você criar uma nova realidade? Seria uma nova possibilidade. Nessa nova possibilidade, as coisas estão prosperando, as coisas estão indo muito bem, você está faturando muito bem. Percebe isso? Então, e aí ele vai criando algumas teorias que é muito legal a gente começar a entender melhor e colocar isso na prática mesmo. Como é que isso funcionaria? Ele traz também uma outra informação que é o seguinte: reduzir a importância. O que significa isso? Reduzir a importância é você não dar importância demais para aquilo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você queira trabalhar um novo emprego e esse emprego você já imagina a cena, você já fala, nossa, como é que seria esse emprego? Esse emprego vai ser bom, eu preciso desse emprego. Você está colocando importância demais para aquilo. Ou seja, você aciona o desespero, você aciona a ansiedade, você já coloca ali, eu preciso daquilo, eu necessito daquilo. E muitas vezes aquilo não é concretizado. Ou seja, quando você reduz essa importância, você baixa um pouquinho esse nível, você consegue entender que, poxa, é possível isso acontecer. Então ele traz essa ideia de vamos diminuir essa ansiedade, né? Quando ele coloca essa ideia de importância,
Diminui a ansiedade, respira, confia. Então é muito legal quando a gente olha para tudo isso e fala: "Poxa, será que eu estou confiando? Será que eu me sinto confiante para eu assumir esse novo emprego? Ou será que eu estou assumindo o modo desespero e provavelmente as coisas não estão dando certo?" E aí ele vai trazendo outras informações e cada uma, vai trazendo mais sentido para a gente. Então a gente começa a pôr em prática o que que é isso na nossa vida, tá. Ele traz depois uma informação que eh, essa foi uma delas que trouxe nossa, mas o que que ele quer dizer em relação a isso, né, que é a intenção interna versus a intenção externa. O que que isso significa? Nada mais é do que nós estarmos coerentes, alinhados com a linha, com a vida que a gente quer levar. Então imagina o seguinte, imagina eu trazendo o exemplo de novo, né, em relação à prosperidade. O que que é prosperidade para você? Então você fala: "Ah, eu quero ter uma casa bonita, né, uma casa ampla para convidar as pessoas, minha família". Legal. Então imagina você nessa cena. Só que ao mesmo tempo que você pensa nisso, você já pensa na sua conta bancária. E aí você já imagina: "Poxa, mas quando que eu vou conseguir ter uma casa dessa? Quanto que custa essa casa? Quanto que é o IPTU dessa casa?" E aí você vai colocando empecilhos e aí você fala: "Ah, eu acho que não sei, acho que eu nunca conseguirei ter uma casa dessa". Ou seja, a sua intenção externa é ter a casa. Isso você fala: "Não, isso está claro para mim". Só que a sua intenção interna, o que está no seu íntimo, qual o sentimento que você traz, é um sentimento contrário a isso. É um sentimento de escassez, é um sentimento de falta, é um sentimento muitas vezes de não merecimento. Isso acaba sendo incongruente com a vida que você quer levar. Então, por isso que muitas vezes as coisas não se encaixam. Entende? As coisas parece que estão fora do lugar, fora do eixo, porque a sua intenção interna, ela não está alinhado ao externo. Então isso ela vai você desalinha, quando você começa a alinhar, isso começa a fazer muito mais sentido, tá. A outra informação, outra teoria que ele traz, né, dentro dessa do transurfing, como é que é o surfar nessa onda, eu surfar nessas possibilidades, qual a minha melhor versão que eu posso assumir aqui? Essa teoria aqui que ele traz é o princípio do espelho, ou seja, a vida que você está levando, ela está sendo refletida na sua frente. Então isso eu confesso para vocês que é algo que às vezes bateu em mim, bateu, doeu, né, ou seja, é meu, eu levei para casa porque é meu. E o que que isso significa? A sua vida, né, ela está refletindo a forma como você está vivendo. Ou seja, a sua vida, as coisas estão, confusas, as coisas estão, atrapalhadas, então que vida que você está levando? Então você é uma pessoa que reclama demais? Que você está atraindo? Tem muita reclamação? Tem muita raiva? Você é uma pessoa que se estressa demais, que acaba não agradecendo muitas coisas que vêm para você? Então perceba que esse espelho, a vida que está refletindo na sua frente, é a vida que você está levando. Então não é só você desejar essa nova vida, é você viver de fato a vida que você quer viver. Então quer ver um exemplo claro? Pergunte para uma pessoa como é que imagina que ela foi em uma festa, então imagina uma situação, ela foi em uma festa, e aí você pergunta para ela: "Nossa, como é que foi? Você foi lá na festa semana passada?" "Fui." "Como é que foi naquela festa?" E a pessoa vai falar: "Ai menina, eu nem te conto. Nossa, antes não tivesse ido, porque aquela festa, nossa, estava uma bagunça, um monte de gente falando, um monte de gente bebendo, e nossa, estava ai, nossa, eu me arrependi, eu fui, mas eu não queria ter ido." E imagina você perguntando sobre essa mesma festa para uma outra pessoa. "E aí, você foi na festa?" "Fui." "E aí, como é que foi?" "Nossa, eu não acredito. Por que que você não foi? Por que que você perdeu a festa?" "A festa foi incrível.
Foi muito legal. Nossa, as pessoas estavam animadas, conversando, se divertindo. O som, né, tinha o DJ lá e o som estava muito legal. Ou seja, a festa é a mesma, só que a percepção que as pessoas tiveram é diferente. Ou seja, talvez naquele momento, ou a pessoa não quisesse estar na festa, a primeira pessoa, né, o exemplo. Talvez ela não quisesse ir, talvez ela não estivesse no clima da festa, ou ela nem gosta de festa tanto assim. O que vida que ela está levando, ou que momento daquela vida, que para ela aquela festa foi um desastre. Ela não gostou, ela não curtiu, enfim. E a outra pessoa, nessa mesma festa, foi incrível, foi divertido, foi legal. Ou seja, será que ela estava empolgada? Será que ela estava animada para essa festa? Será que ela gosta, ela curte? A vida dela estava mais leve e ela conseguiu aproveitar? A mesma ideia, o mesmo local, eles tiveram percepções diferentes. Ou seja, a vida que a gente está levando hoje, ela é o espelho, ela é o reflexo do que a gente está intencionando, do que a gente está vivendo. Então aqui a minha pergunta para você é: que vida que você está levando? Qual que é o espelho? O que que ela está refletindo? Começa a fazer esse olhar e essa análise para você entender se está coerente com a vida que você tem, com a vida que você quer levar. Continuando então a teoria de Vadim Zeland. É o seguinte, ó. Essa daqui, para quem acompanha os meus vídeos, já viu eu falando isso em algum outros momentos, mas isso daqui é extremamente importante. Por quê? Não adianta só você pensar, não adianta você ficar fazendo caderninho da gratidão só. Você, se você não sentir como se você já estivesse vivendo aquilo. E aí o Zeland ele dá um panorama para gente, um exemplo que eu acho muito legal, que é o seguinte: imagina que a nossa vida ela é um filme e você é o diretor desse filme, você está escrevendo esse roteiro. E aí imagina essa visualização, imagina como se já fosse. Como é que teria no seu filme? Quem seria o personagem principal? Né? Que ambiente que você estaria? Para onde você estaria viajando? E aí, quanto mais detalhes você coloca nessa cena, mais real isso fica. Então, imagina, né, dar um exemplo aqui. Ah, você quer ter um carro dos seus sonhos. Você sonha com um carro X. Eu estou pensando no meu aqui, tá? Então, esse meu carro que eu estou imaginando essa cena. Sou eu que estou dirigindo? É o meu marido que está dirigindo? Quem que está no carro? Que música que está tocando? Como é que está o clima lá fora? Para onde nós estamos indo? Ou seja, quanto mais imagens eu coloco, quanto mais eu visualizo, eu já parte dessa cena. Eu não estou de fora. Eu não sou só um figurante desse filme. Não, eu estou atuando. Eu estou ali também. Eu tenho o meu texto, eu tenho o meu roteiro, eu crio a imagem, eu crio a cena. E quando eu crio isso eu coloco, eu internalizo isso. Então, isso já é possível. Dentro dessa teoria, eu posso viver essa nova realidade. Eu posso surfar nessa onda e nessa onda eu já tenho esse carro, eu já tenho essa casa, já estou nessa vida próspera. As coisas estão acontecendo. Vocês conseguem visualizar? Vocês conseguem perceber isso? Então, o visualizar como se já fosse, já está acontecendo, já isso traz uma profundidade muito grande e traz uma sensação muito boa para você que está imaginando isso. Então, você pensa numa música, pensa em um cheiro, pensa em quem estaria ali com você, visualiza a cena e isso se torna real. Isso você consegue surfar nessa realidade e essa realidade ela se torna possível. E aí, a última ideia aqui, que é, né, não que as outras não sejam importantes, mas essa ela traz uma clareza que, assim, para mim, despertou em um nível que eu falei, nossa, é muito interessante, é muito importante a gente entender isso e trazer para a nossa vida real. Então, dentro de tudo isso, quando ele traz essa teoria, quando ele traz a ideia do transurfing, ele coloca a seguinte situação, a seguinte informação.
é você viver como um observador. E o que que significa isso? Né? Você não precisa lutar. Então vamos imaginar esse surfar. Você não precisa lutar contra a maré. Você não precisa brigar, você não precisa. As coisas já estão acontecendo. Então imagina que está acontecendo isso e você vai simplesmente deslizar, você vai surfar nessa onda. E aqui, por que que eu disse que esse final ele traz uma clareza importantíssima para a gente? Porque é o seguinte: nós já estamos escolhendo. A vida que a gente tem hoje, nós fizemos escolhas. Então pensa comigo, você escolheu estar solteira, ou estar casada, ou estar namorando. Você escolheu o que você ia comer hoje. Você escolheu o emprego ou a profissão que você tem. Percebe que foi escolhas, você fez escolhas para você ter a vida que você tem hoje. Porém, nem sempre nós realizamos ou a gente acaba fazendo escolhas conscientes. Você fala, ok, mas será que eu escolhi mesmo aquela profissão? Ou será que escolheram por mim e eu acabei indo parar nessa faculdade, nesse emprego que eu tenho hoje? Alguém escolheu por mim? Eu escolhi a pessoa que eu estou vivendo hoje? Ou seja, muitas vezes a gente não tem essa escolha consciente. E aqui, o meu convite é o seguinte: a partir de agora, entendendo essa ideia do transurfing, você vai fazer escolhas conscientes. Você está alinhado com a vida que você quer viver, ou melhor, a vida que você merece ter. Então, quando você faz escolhas conscientes, isso vai trazer uma amplitude para a sua vida. Ou seja, você quer ter uma vida próspera? O que que você está fazendo ou deixando de fazer hoje que não está alinhado com o seu propósito? Ou você quer ter um relacionamento saudável? Chega de briga, chega de confusão, chega de coisas que te desalinham. Você quer ter uma vida, né, um relacionamento coerente com a vida que você quer viver? O que que você precisa fazer? Ou o que você precisa deixar de fazer, não dar importância para que você tenha um relacionamento saudável, para que a sua família, né, cresça dentro desse lar estruturado. Enfim, o que que você precisa fazer hoje? Que vida que você quer levar hoje que talvez esteja desalinhado, que talvez não esteja tão coerente com a vida que você merece ter. Então aqui eu faço um convite para você que quer ter essa vida próspera, essa vida mais feliz, essa vida que de fato você merece ter. Vou deixar o link aqui disponível. Você vai clicar nesse link e eu vou fazer uma mentoria sobre a teoria do transurfing. Você quer viver? Você quer estar alinhado de fato com a vida que você merece ter? Se você pudesse pegar o livro e escolher qual a melhor versão sua. Chega de dar importância demais a coisas que não têm importância, né? Chega de você ficar ali sem saber para onde você quer ir, você surfando em várias ondas, você não ser ali a pessoa que está guiando o carro, não ser o motorista. Chega de deixar as coisas, mas foi alguém que escolheu por mim, a vida que eu levo hoje não é que eu quero, mas é aqui tem. Não, não, você escolhe a vida que você tem. E muitas vezes, se não está de acordo, se sua vida não está do jeito que você quer, você pode pegar uma nova onda, você pode surfar em uma nova onda e, enfim, viver a vida que você fala, nossa, essa vida que eu escolho viver. Tá? Então, eu vou deixar o link aqui disponível para você acessar, para você falar, eu vou dar um passo a mais, vou dar um passo para a vida coerente que eu quero viver e eu vou preparar essa mentoria do Transurfing e você vai entender de fato como você aplica isso na sua vida, como você consegue alinhar a sua vida com a vida mais coerente que você pode ter. Vamos juntos nessa nova jornada, então? E aí, você já conhecia a filosofia do Transurfing? Gostou tanto quanto eu gostei?
Mas e aí, o que que te impactou mais? O que de todas essas teorias que eu trouxe, o que que para você fez mais sentido? Comenta aqui embaixo. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha e nos veremos no próximo vídeo. Até lá!